queremos morar com o Senhor. Então prepara o nosso coração para vivermos uma vida digna, uma vida, Senhor Santo, uma vida que alegre o teu coração, que alegre tudo que formos fazer, que possamos, Senhor, fazer conforme as nossas forças, que possamos fazer conforme o nosso entendimento dentro da tua palavra. Pai, toma este lugar e nos envolve, e nos capacita, e nos renova, em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga eu. Abra aí o livro de Gênesis, capítulo 19. Livro de Gênesis, capítulo 19. Aleluias. Livro de Gênesis, capítulo 19. Enquanto o obreiro Carlos pega uma água para mim. Achamos esse tesouro. Diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos eles de madrugada e seguireis o vosso caminho. Respondeu eles: não passaremos a noite em casa dele. Deu-lhe um banquete na praça, instou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes se deitaram e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazemos fora a nós, para que abusemos deles. E saíram então Ló à porta, fechou após si, e lhe disse: rogo-vos, irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e eu vos darei. Tratai-os como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Diga misericórdia. A ti, pois, faremos pior do que a eles, e arremessarão-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Diga misericórdia. Podeis aceitar em nome de Jesus? Amados, Deus, Ele é o Deus da segunda chance.
E Ele, através do seu amor e da sua longanimidade, Ele dá uma segunda chance. Mas nem todos estamos preparados para essa segunda chance, porque estamos acostumados com o livre-arbítrio, a livre escolha, o livre pensamento. Quantas coisas acontecem dentro de nós que nós não sabemos lidar, muitas das vezes conosco mesmo. Mas o Senhor, Ele envia seus mensageiros, envia os seus anjos para nos trazer segurança, livramento, uma palavra de despertamento, uma palavra de socorro, uma palavra de mudança de destino. E aqui, dentro dessa situação, Deus enviou 2 anjos. Já cheirava mal as narinas de Deus. Deus não estava aprovando a situação de Sodoma e Gomorra. O pecado estava muito terrível. E por certo, Deus já não queria mais deixar aquela cidade no mapa. Deus queria destruir aquela cidade. Deus queria acabar com aquela situação. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Deus, Ele nos ama, mas Ele aborrece o pecado. Então, o pecado, ele está sempre batendo a porta. O pecado sempre quer gritar mais alto, quer falar mais alto, quer tomar a humanidade. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muito tem se esfriado. Nós podemos notar como o amor tem se esfriado, porque o pecado tem predominado. Mas nós estamos aqui para fazermos a diferença através do amor e da palavra, para que o reino de Deus seja propagado, para que a justiça de Deus seja feita. Nós estamos aqui crendo no Deus eterno, no Deus poderoso, no Deus único, no único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo. E o Senhor quer tirar toda a raiz de pecado. Ele quer tirar toda a raiz de amargura. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha. Deus, Ele tem um destino para nós. E dentro do destino que Ele tem para nós, Ele quer que estejamos bem fundamentados em Sua palavra. Ele quer que sejamos governados pela Sua palavra, pela presença dEle, pelo amor dEle. E isso até nos constrange, o amor de Deus. Porque Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. E aqui, quando nós falamos de justo, nós lembramos de Abraão, que no capítulo anterior, ele diz, em um diálogo com Deus: se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Em outras palavras, o Senhor não vai ter misericórdia? Me permita fazer essa pergunta, Senhor. E Deus disse: se tiver 50 justos, eu não destruiria essa cidade. E se tiver 45, me permita, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor vai destruir essa cidade? Eu não vou destruir essa cidade se tiver 45. E se tiver 40, e foi baixando, se tiver 30, se tiver 20, e Deus disse: eu não destruirei essa cidade.
por amor à humanidade, Deus não quer destruir uma cidade. Deus não quer destruir os seus. Não importa a quantidade de pessoas que existem na terra, Deus não quer destruir. Aleluia. Agora, a dureza do coração, o pecado que tão de perto nos rodeia, nos tira da presença, nos tira do propósito, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente busque a Ele enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto está perto. Então vamos invocar o nome do Senhor, pois a palavra do Senhor diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todos os moradores da terra precisam invocar o nome do Senhor, precisam buscar o nome do Senhor, a presença do Senhor, viver para Ele. A justiça pertence ao Senhor. Nenhum de nós podemos dizer: Deus não tem salvação para A, B ou C, porque nós julgamos segundo a nossa consciência, as nossas expectativas, segundo a nossa vontade, e nós não podemos viver segundo a nossa vontade. Temos que viver, Deus te abençoe, segundo a vontade de Deus, que é soberana. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E dentro dessa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, quando aceitamos a vontade dele, quando aceitamos a palavra dele, ele nos justifica. Quando aceitamos Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida, ele nos justifica. Aleluia. Nós não merecemos e não merecíamos, mas ele nos justifica. Ele nos justificou pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho, pelo Jesus Cristo, seu Filho. E nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém. Por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E assim, Abraão intercede por essa cidade. Abraão, ele se coloca, mesmo sendo imperfeito, mas ele se coloca no lugar do intercessor. E ele diz: por amor a tantos homens, o Senhor não vai destruir a cidade, vai? E aí Deus disse: não. E eu quero deixar bem claro que Deus te ama. Amém. Deus tem um amor profundo, um amor eterno, Glória a Deus. um amor único, exclusivo. O amor de Deus não se compara a nenhum outro. Não se compara a nenhum outro. Nós amamos as pessoas, mas o amor de Deus é superior. Por isso que fala que o amor de Deus é forte como a morte. E lembrar da segunda chance é lembrar que nós precisamos nos esforçar um pouco mais. É lembrar que nós precisamos fazer um pouco mais. É lembrar que o que nós estamos fazendo ainda não é nada para o que Deus merece. E aqui, amados, é algo tão forte, depois de Abraão interceder por Sodoma e Gomorra, mas muito mais ainda por Ló e a sua família. E a intercessão de Abraão surtiu efeito. A intercessão de Abraão
moveu o coração de Deus. E Deus disse: eu vou tirar Ló e a sua família de lá. Eu vou tirar Ló e a sua família lá de Sodoma. E Deus envia 2 anjos, diga 2 anjos. 2 anjos, 2 mensageiros. E aí, Ló está na praça, Ló está lá, tranquilo lá, digamos. E de repente aparecem esses 2 anjos para dialogar, para conversar com Ló. E Ló convida aqueles 2 homens, porque vê que aqueles 2 homens não são uma mera visita, não são pessoas, uma pessoa qualquer. E os anjos disseram: não, nós vamos ficar aqui na cidade. E a insistência de Ló fez com que aqueles 2 homens fossem para a casa de Ló, entrassem na casa de Ló, a convite de Ló. Deus: passa a noite aqui, pela manhã você vai, mas fica conosco. E eles ficaram. Irmãos, olha a situação que estava bem grave naquela cidade. Os homens de todas as cidades estiveram naquela cidade, naquela casa, para ter relações, abusar daqueles 2 anjos. E ainda Ló oferece as suas 2 filhas, vendo isso, ele disse: não, você é um forasteiro, você não é daqui, você não é nosso juiz, nós queremos ele. Então o inimigo, ele é sujo, o adversário da nossa alma, ele é podre, e ele quer cada vez mais sujeira, mais pecado. O Senhor quer mudar o cativeiro, o Senhor quer mudar a situação, o Senhor quer trazer, aleluia, soldados valentes, aleluia, e que pisem na cabeça da serpente, glória a Deus, que arranque a cabeça da serpente, que mande para o inferno a cabeça da serpente. Então o Senhor nos chama como soldados para guerrear, para viver nessa terra com dignidade, com hombridade, com sabedoria. E esta palavra é para mudar os nossos conceitos e preceitos. Essa palavra é para nos moldar e nos colocar diante da realidade de Deus. Aleluia, nesta terra. Quando estamos diante da realidade de Deus, quando estamos diante da palavra de Deus, nós queremos mudança. Nós nos esforçamos um pouco mais. O Senhor diz: chegai-vos a mim. E quando nós chegamos diante de Deus, com um coração sincero, haverá mudança, aleluia, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação. E assim, a insistência daqueles homens para abusarem dos anjos, que eles não sabiam que eram anjos, mas por certo tinha a sua beleza. E aí os anjos colocaram Ló para dentro de casa, cegaram aqueles homens, do maior ao menor. E depois os anjos pegaram Ló e a sua família e pegaram com pressa. Sabe o que é pegar assim pelas mãos com pressa e tirar, arrancar da cidade? Foi assim que foi feito. Arrancaram da cidade, porque a cidade já não pertencia mais a Deus, não agradava mais o coração
aprovação de Deus. A imundícia, o pecado, a pornografia, tudo que estava dentro deles, Deus disse: basta, chega, não quero mais essa cidade, eu vou arriscar do mapa. E Deus disse, através dos anjos: eu estou tirando com a minha mão forte, eu estou arrancando, mas eu quero que vocês não olhem para trás. Não olhem para trás. Não desejem o pecado. Não desejem a imundícia. Não desejem tudo que está afetando e que afetou essa cidade. O que provocou a destruição dessa cidade, eu não quero no coração de vocês. Vocês são meus. Vocês são filhos da aliança. Vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos de um renovo da graça de Deus. E a graça de Deus trouxe a salvação. Aleluia. A graça de Deus continua trazendo a salvação. A graça de Deus continua trazendo misericórdia. Enquanto os anjos estavam arrancando a família de Ló, arrancando, a mulher de Ló olhou para trás. Se Deus deu uma ordem, não olhe para trás. Temos que obedecer a ordem de Deus. Não foi qualquer ordem, não foi qualquer palavra. Foi a ordem de Deus, a palavra de Deus. Não olhe para trás. E o olhar para trás e a desobediência tem afetado as famílias, a humanidade, muitas gerações. Como ser humano, nós sempre queremos o que é fácil. Nós sempre queremos o sim. E nós ensinamos aos nossos filhos: não também é resposta. Não também é resposta. O filho que só sabe lidar com o sim, ele vai se decepcionar, não vai amadurecer, não vai crescer num entendimento, numa sabedoria, numa maturidade que precisamos ter. E quando Deus diz não, é não. Aleluia. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus disse já, é já. Quando Deus diz agora, é agora. Mas Deus disse: não olhe para trás. Abandone essa cidade de pecado. Abandone esse mundo de pecado. Abandone a pornografia, a prostituição. Abandone tudo que nos separa de Deus. Era a esposa de Ló. Era a mulher de Ló. Tinha uma aliança com Ló. Teve a mesma oportunidade que Ló e seus filhos. Mas olhou para trás. Às vezes o costume do pecado. Às vezes o pecado de estimação. É um pecadinho, o que é que tem? Não tem nada não. E esse costume, esse pecado de estimação, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, alguma coisa que nos tira do foco, do propósito de Deus, de
Diga misericórdia. E quando ela olhou para trás, todos que já ouviram a palavra, todos que já leram a palavra, sabem o que aconteceu. Ela virou uma estátua de sal. Ela ficou paralisada pelo resto da vida. Deus não nos chamou para ficarmos paralisados. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos chamou para nos movimentarmos em direção a Ele, em direção à Sua palavra, em direção à salvação. E aqui no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 25, diz assim: mas importa que primeiro Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Quem é Ele? Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Diga: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e a destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Diga: misericórdia. Olha só o que acontece no nosso cotidiano, não é assim? Comer, beber, comprar. É ocupado nos afazeres, ocupado na nossa vontade. Eu quero comprar, eu quero vender, eu quero. Mas o Senhor está nos chamando a atenção para nós não perdermos a direção dele. Não perdemos a palavra dele, não perdemos a presença dele. Porque a Bíblia diz que o fim vem. O fim vem. O Senhor vem buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará. E ele vem, é certo que ele vem. E o que estava acontecendo no dia de Noé, Noé estava alertando a humanidade que ia acontecer. Virá a destruição. Salve-se. Virá a destruição. Salve-se, salve a sua família. E o que Deus queria nos dias de Noé, Ele continuou querendo nos dias de Ló, salvar a família. E Ele continua nos nossos dias, salvando a família. A família tem um papel importante, os cabeças têm um papel importante na família. Nós precisamos salvar a nossa família da destruição, do pecado, de tudo que atrapalha a nossa caminhada. E o que nós precisamos fazer? A nossa parte. E que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. E o que nós precisamos fazer? Amar a todos. E dizer: olha, a Bíblia diz que aqui há uma destruição. Aqui esse caminho vai te levar ao pecado.
Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus. Tenha Jesus na sua alma, no seu ser, na sua caminhada. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, o Senhor mandou chover fogo e enxofre. Quem mandou chover? A gente às vezes pensa que Deus só é amor, né, irmãos? E a gente tem até receio de falar. Quem foi que mandou chover fogo e enxofre? Deus! A Bíblia diz que no inferno há pranto, há fogo, há ranger de dentes. Parte do que tinha no inferno, Deus derramou sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Ninguém suporta o fogo, ninguém suporta o enxofre. Mas também ninguém suporta a ira de Deus. Então precisamos entrar pela porta. Seguir o caminho que Jesus está nos propondo. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. E Ele diz: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. O Senhor nos chama como ovelhas para o seu pasto, para o seu rebanho. Aquele que entrar por mim, que entrar por essa porta, será salvo. A porta se chama Jesus. Aleluia. É a porta da salvação, Jesus. Então, quando estivermos comendo, bebendo, trabalhando, fazendo tudo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero te amar, eu estou aqui me esforçando para chegar até o Senhor. Vem buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Diga: Jesus vem. Jesus vem. E diga assim: ó, existe uma segunda chance. Existe uma segunda chance. Essa segunda chance é hoje. E agora? Oh! É agora, é hoje, é já. Deus é um Deus de já. Amém? Eu quero orar para concluir essa palavra, porque ela por si só, ela já fala muito. Pai, em nome de Jesus,